uma possível reviravolta na morte do delegado Ademir Melo em julho de 2016. O principal suspeito, que está preso, nos enviou uma carta acusando um policial como autor do crime. Ele daria uma cobertura para ele durante os assaltos e estaria usando a moto emprestada dele no momento do crime. Por isso, teria acontecido, na versão do Anderson, que assumiu no primeiro momento o crime, o que aconteceu foi que a moto dele estava emprestada para essa pessoa que cometeu o crime de fato, na versão dele. O delegado foi morto na porta de um condomínio no bairro Luzia, em Aracaju. Antes de falarmos ao vivo desse caso, vamos relembrar como tudo aconteceu, como esse crime que chocou o estado de Sergipe aconteceu. Põe na cena. Um delegado no auge da carreira e um crime que até hoje é um mistério. Pessoal, quem está falando aqui é Jackson, agente do COP. Urgente, estou dando aqui socorro para Ademir. O delegado Ademir acabou de ser atingido aqui na Alameda das Árvores. Noite do dia 18 de julho de 2016. O delegado Ademir da Silva Melo Júnior estava de folga e passeava com o cachorro na porta de um condomínio no bairro Luzia, na zona sul de Aracaju. Ele foi surpreendido por um homem em uma moto de cor preta, que efetuou 3 tiros contra Ademir. Testemunhas viram o momento em que o suspeito, após atirar, se aproximou do delegado para conferir se ele estava morto. Às 18h30 eu vi 3 disparos. Eu achei que era tiro de pistola, né? Aí me aproximei da janela, já vi uma movimentação muito grande aqui, já correndo aqui na esquina dessa rua, né? Era um policial, era delegado, mora aqui no Ecoville, né? E ele tinha por norma, todo final de tarde, sair com um cachorrinho, passear com um cachorrinho. Eu estava de costa, fazendo a reciclagem. E a funcionária dos prédios estava na porta da lixeira, esperando eu terminar para fechar o portão. Mas aqui, antes de eu terminar, aí aconteceu esse caso. No momento em que foi morto, Ademir estava com uma arma .40, 2 celulares, relógio e um cachorro. O que chamou a atenção é que nada foi levado. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, Ademir foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas o que chama a atenção é que Ademir estava com uma arma de trabalho nas costas presa a um dispositivo de segurança e não teria reagido. Após a abertura do inquérito, um suspeito apareceu e confessou ter matado o delegado. O homem preso pelo crime é Anderson Santos Souza. Na época, ele deu entrevista ao repórter Marcos Couto. Como foi que você chegou lá no local onde o delegado morreu? Estava rodando motoboy. Então você estava rodando, e aí como foi que aconteceu tudo? Conta aqui pra gente. Eu encostei do lado dele, quando eu encostei do lado dele, eu parei do lado dele. Aí eu parei do lado dele, ele perguntou o que eu queria, cidadão. Quer alguma coisa, cidadão? Eu falei, não. Ele deu mais um passo à frente e quando já virou, já foi com a pistola em minha cara. Ele chegou a sacar a pistola? Foi. Aí eu tava armado com a revólver na cintura. Puxei na hora e atirei. Pensei que era algum inimigo. Ele não deu voz, não sabia que era a polícia. Atirei e saí e fui embora. Mas você primeiro não pegou, não anunciou assalto? Não foi pra roubar, não. Foi pra quê? Eu só tinha parado, eu parei do lado dele quando ele queria atender o telefone. Quando eu parei para atender o telefone, ele perguntou o que eu queria, eu falei que nada. Ele deu mais um passo e já virou, apontando a pistola a mim. A minha reação só foi só puxar e atirar também, para se defender. O Ministério Público não aceitou a versão da polícia sergipana. Na época, a promotoria alegou que houve demora da Secretaria de Estado da Segurança Pública para anexar imagens do local do crime no processo. Apenas um vídeo de 19 segundos foi anexado. A família do delegado não acredita em latrocínio e tem outra versão para o caso. Esse é um entendimento, né, da família, né, do nosso assistente de acusação também, que não houve, não sei se crime de mando, mas com certeza de um homicídio, né, e que não se trata de um latrocínio. Nada foi subtraído, né? E nós realmente esperamos que, com mais essa audiência,
novos fatos venham a ser esclarecidos. Outro fator que intriga os parentes é porque o projétil da arma de fogo na cena do crime foi recolhido por um policial e não por um perito. Então, gente, enquanto a reportagem estava passando, cada vez que eu leio a carta, eu vejo mais um detalhe aqui. O que muda agora? Vocês já viram aí na reportagem que a família não acredita na versão de latrocínio, já que nada foi levado. Só que o Anderson, na ocasião, confessou o crime. E agora, vai fazer 6 anos que ele está preso, ele resolveu falar. E aí ele mandou pra gente essa carta aqui. Me chamo Anderson, sou sergipano, natural de Aracaju, sou mecânico, pai de 3 filhos, que vem sofrendo muito sem minha presença. E por causa disso, nessa ausência de minha família, eu criei coragem para falar tudo que sei através do meu advogado, que sabe que sou inocente e estou pagando pelo crime que não cometi. O verdadeiro autor está sendo encoberto, diz o Anderson aqui na carta, escrita à mão. Vocês estão vendo aí já, dividindo a tela? O verdadeiro autor do crime está sendo encoberto porque ele é um policial civil e aqui ele coloca o nome desse policial. Ele andava com minha moto, por isso essa confusão, que no dia do crime ele estaria com a moto do Anderson e por isso o Anderson teria sido apontado como autor do crime. Ele me dava apoio nos assaltos, o policial civil, né? Daria apoio ao Anderson. Depois de eu não querer mais esse envolvimento com a criminalidade, ele começou a me ameaçar e dizia que se eu não fizesse o que ele mandava, eu ia morrer. E aí por isso que ele assumiu o crime, por essas ameaças. E diz aqui no final da carta que quer muito que aconteça logo o júri popular para que ele seja julgado. E ele diz, minha gente, que sabe mais coisa e o restante ele vai falar através do advogado. E o advogado dele está com a gente, com a nossa equipe de reportagem. O Lucas Moura vai entrar agora ao vivo com a gente, já está aqui aparecendo no nosso telão, porque o advogado, de acordo com a carta, tem mais coisa para contar. E aí a gente queria saber, né, Lucas? Muitas perguntas. Por que tipo de ameaça esse policial fazia para ele ter confessado? O que é que leva ele a esse momento? Está falando se é só de fato a saudade da família ou se está tendo ainda ameaça? O posicionamento da família a gente já sabe que é não acreditar de fato nessa versão de latrocínio, já que nada foi levado. Muitas perguntas, né, Lucas? Agora é com você. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, aqui ao meu lado está o Joseph Barreto, ele que é o advogado do Anderson Santos Souza, que assina essa carta. Sem mais delongas, Joseph, eu quero agradecer a sua presença aqui no Cidade Alerta. Obrigado por aceitar o nosso convite e por conversar com a gente também. Primeiro, falando sobre a confecção dessa carta. O senhor tem ideia de por que essa carta foi escrita? Qual o objetivo dele? O que teria levado o Anderson a se comunicar conosco através desta carta? Boa noite à sociedade sergipana, todos que estão assistindo. Obrigado a vocês também sempre pelo respeito. E também me conceder essa oportunidade de esclarecer. Inclusive, fui pego de surpresa na tarde de hoje por essa carta. Não sabia da existência, nem da história também. Preciso ir falar com o Anderson no presídio, saber em qual circunstância ele assinou essa carta, até para saber a legalidade disso tudo aí. E preciso tomar a termo tudo isso aí que ele vem relatando, que inclusive, salvo engano, acredito que foi uma linha de investigação logo no início, essa informação, mas não me recordo. Enfim, sobre a carta não tenho muito o que falar sobre o conteúdo da carta.
que eu preciso verificar com mais profundidade com o réu, com o Anderson, que tem sofrido, né, pela inércia do judiciário, o processo farto de ilegalidades, muitas coisas já foram discutidas. Enfim, esse processo agora vai ser conduzido por outro juiz, não é mais ou menos que houve uma modificação aí nos quadros. Estou precisando ir lá conversar com o magistrado que assumiu esse processo, até porque foram feitos alguns requerimentos, inclusive a oitiva da viúva, que foi indeferido. Então, assim, tem que ter uma justificativa bastante plausível para que ela não seja ouvida, porque tem muitas coisas para serem esclarecidas em plenário, né? E os jurados, eles precisam ouvir todas as peças desse processo. Assim, é bem complicado falar desse processo, está em segredo de justiça, eu não quero sofrer nenhum tipo de representação. Isso já aconteceu? Sim, inclusive eu estou processado, tem 2 ações penais, né, caminhando contra mim. Porque de quem são essas ações penais? Da viúva. A viúva, ela entende que a imagem dela foi maculada. Não quero também penetrar muito nessa seara, mas irei lutar com todos os esforços para provar que ela está errada. Entendeu? Que é só mais uma forma de cessear o meu livre exercício profissional. E deixo aqui claro, mais uma vez, para a sociedade sergipana como um todo, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para todas as forças policiais, que eu não irei recuar desse processo. Eu não irei recuar de situação nenhuma. Eu tenho meu munus público, meu munus constitucional. A minha liberdade profissional é assegurada pela Constituição Federal. Eu tenho uma lei especial que me rege. Eu tenho uma instituição, certo? E, enfim, eu não irei recuar de qualquer situação profissional. O senhor se sente ameaçado? Ameaçado não, mas intimidado sim. A gente se sente intimidado. Por né? quem? Não, isso aí eu não vou, é uma pergunta capciosa, eu não vou responder isso aí. Mas intimidado a gente se sente, né? É complicado demais falar sobre esse processo, aconteceram várias coisas. Recentemente eu sofri um acidente de carro, que ninguém conseguiu explicar esse acidente, eu quase morro num acidente de carro. Coincidentemente, antes de uma audiência, enfim, são coisas que devem ser apuradas. É muita coisa. E em relação ao seu cliente, né? Ele enviou essa carta para a gente, foi uma carta que foi recebida diretamente pelo nosso departamento de jornalismo. Em que situação seu cliente se sente hoje? Ele se sente ameaçado, intimidado talvez de alguma forma? Como é que ele está se sentindo? Boa pergunta. Os poucos contatos que eu tive com Anderson, eu sempre percebi que Anderson é muito acuado, certo? Não fico surpreso dessa carta ter surgido, não. Agora não, e dele ter falado uma verdade. Agora, nesse momento, ele nunca falou nada, né, sobre autoria. E reafirmo que Anderson é inocente. Reafirmo que Anderson é inocente, baseado no próprio laudo técnico que a família juntou através de um técnico, de um perito. Que, inclusive, nesse laudo técnico, esse laudo técnico atesta que a altura de Anderson, a estatura, conjunta com a moto, é incompatível com a trajetória da bala. Então, só para a gente explicar quem está nos acompanhando. Existe um laudo técnico que foi colocado nos autos que diz que a trajetória da bala é incompatível com a altura de Anderson. Isso e vou mais além. Acredito na Polícia Civil de Sergipe, fielmente acredito, porque são grandes profissionais, grandes delegados, grandes policiais. Acredito na lisura dos procedimentos e um laudo técnico da Polícia Civil atesta que a bala que matou Ademir não saiu da arma que foi apreendida, que não foi apreendida com Anderson, mas que diz que a propriedade é dele. Então, essa bala é incompatível com a arma que foi apreendida. Já falei sobre isso já, em algumas oportunidades. Tem um laudo de Alagoas que atesta que a bala saiu dessa arma. Então, qual é o laudo verdadeiro? Quem tem interesse de esconder a verdade nesse processo e quem tem o interesse de desvendar a verdade. O meu trabalho e o do Ministério Público sempre foi de desvendar a verdade desse processo. Ademir era um homem íntegro que contribuiu muito para a força policial desse Estado, um homem de grande honestidade de caráter, que foi surpreendido por essa morte que nós não sabemos de fato o que foi que aconteceu. A gente não sabe de fato o que foi que aconteceu. Eu estou sendo responsabilizado porque eu falei, pode ter sido um crime passional. Um crime passional ele pode vir de qualquer de várias direções.
um relacionamento de um amigo, um relacionamento extraconjugal, um relacionamento de amizade. Então, assim, pode ter sido um crime de mando, pode ter sido homicídios por circunstâncias da vida, ou pode, de fato, ter sido um latrocínio. Descarta a hipótese de latrocínio, mas que Ademir foi morto, vítima do homicídio foi sim, e eu vou provar que Anderson é inocente. A polícia concluiu o inquérito policial e a denúncia foi acolhida de que tratou-se de um caso de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Mas a própria família, discorda, porque ele estava com relógio e outros pertences também. Qual é a opinião do senhor sobre o inquérito policial e essa conclusão? Não é minha opinião, é minha visão técnica, porque eu sou advogado. A minha visão técnica é que não existiu um crime de latrocínio, é impossível existir um crime de latrocínio. Acredito muito na competência do Dr. Rogério Ferreira, que conduziu esse processo brilhantemente. Ele conduziu toda a investigação e ele, diante do que tinha, se convenceu de que era um homicídio, inclusive a magistrada na época que recebeu a denúncia. A tese de latrocínio não se discute mais. O crime de latrocínio é muito fácil. Não se investiga crime de latrocínio para saber por que se deu a autoria. É muito fácil. A bala, o projétil de arma de fogo, que foi recolhido no dia do crime, foi recolhido por um policial e não por um perito. Isso aconteceu realmente? Rapaz, eu não vou lembrar agora desses detalhes. Mas houve, sim, algumas ilegalidades nessas coletas de prova. A Polícia Civil, muito embora dentro da sua competência, tem um grande problema nesse sentido. Na verdade, a força policial, de coletar elementos de crime sem a presença da perícia técnica. Quem coleta material de crime é a perícia. Nem é delegado de polícia, nem policial civil. O que é que hoje, na prática, para que a gente deixe claro então ao nosso telespectador, além da confissão que foi feita à época, ele se apresentou assumindo a autoria, pelo menos é esse que está no inquérito policial, o que é que hoje está ligando Anderson ao crime? O que é que vincula ele a este latrocínio, segundo a polícia, o homicídio, segundo o senhor? O que vincula Anderson é unicamente o seu passado. Inclusive, na época que Anderson foi preso, todos os assaltos que ocorreram numa determinada época foram todos impostos a Anderson, certo? E por que achar ele confessou antes? É achar um culpado. É muito fácil colocar Anderson na cena desse crime aí. E por que Anderson, ele confessou antes e agora voltou atrás? Essa confissão de Anderson não se fala mais. Até porque logo após a prisão de Anderson foi feita uma audiência preliminar onde ele foi ouvido e se reservou o direito ao silêncio. Então o que aconteceu lá no inquérito não deve ser valorado. Inclusive já existe decisão dos tribunais superiores que o inquérito não pode servir como base para a pronúncia. Tem que estar coadunado com o que aconteceu na instrução processual. E muitas coisas foram esclarecidas na instrução processual que não foram levadas em consideração, claro que com todo respeito a quem julgou. Né? E existem as vias recursais para isso. E eu vou unir todos os esforços para provar que Anderson é inocente. E eu preciso que esse júri seja marcado. Urgentemente, já vai fazer 6 anos que Anderson está preso, ilegalmente, sem prova. A autoria não é definida. Ninguém viu Anderson. A única coisa que liga Anderson a esse crime é a moto. Doutor, mas eu vou repetir a pergunta. Anderson, ele confessou antes. Eu quero saber o seguinte, houve essa confissão, o senhor está dizendo que o inquérito policial não deve ser levado em consideração. Nesse ponto aí. Mas houve uma confissão de Anderson e agora ele volta atrás. Por que ele confessou antes e agora voltou atrás? Esse eu não posso lhe responder, porque eu não acompanhei o depoimento de Anderson. Eu não sei em que circunstância não levantando a lisura do procedimento. Mas eu não acompanhei esse depoimento. Ele foi na época não me deixaram nem ficar dentro do COP para acompanhar a custódia dele, apresentaram ele em rede estadual para toda a imprensa, sem minha presença, foram fazer simulação de crime, com todo respeito, mal feita a simulação, sem a presença da defesa. Já é corriqueiro, o advogado, ele não serve para acompanhar esses procedimentos. O advogado ele só serve para formalizar ato processual.
é corriqueiro desrespeito à defesa. A defesa foi desrespeitada desde o início, desde o princípio. Só que as coisas estão diferentes. E eu vou fazer valer qualquer ato processual que eu deva funcionar como advogado. Na carta, doutor Joseph, Anderson fala que, o mesmo que o senhor acabou de dizer, que quer ir a júri popular, que quer que o julgamento aconteça. Ele diz isso na carta. E que novos fatos seriam apresentados nesse júri. O que o Anderson tem a trazer? Que outras informações, além dessas, ele pode passar que podem provar sua inocência? Eu acredito que o detalhamento, e vou mais além, para provar a inocência de Anderson, ele não precisaria nem mandar essa carta. Eu sei o que está aqui, guardado. Ele não precisaria nem mandar essa carta. Sabe por quê? Ninguém nunca se interessou em procurar a verdade, saber a verdade de fato. Qual é a verdade? Sempre há um bloqueio. Provavelmente deve ser a que ele apresentou agora. Não duvido não do que ele escreveu aí não, jamais eu vou descobrir. Na verdade eu tenho que acreditar na verdade que o cliente me traz. Para que a gente possa encerrar, na carta Anderson traz uma teoria, uma tese de alguém que teria sido o autor. Esse alguém, essa tese que está na carta, é a mesma tese que está sendo sustentada pela defesa no processo? Não, não. A defesa nunca sustentou nenhuma tese, né? A nossa tese, diante do silêncio dele, é a negativa de autoria. Mas não unicamente pelo silêncio, mas por todo o corpo probatório do processo. Pela perícia que foi realizada de forma ilegal, por vários elementos ilegais que há no processo. Então, tem como a gente sustentar uma negativa de autoria. A sociedade não é leiga. Entendo. Muita gente sabe de muitas verdades, são abordados várias vezes na rua. Então, assim, a sociedade ela não é leiga. A sociedade está de olho aberto. Doutor Joseph, fica aqui com a gente. Certo. Mariana está no estúdio, vai interagir conosco a partir de agora. Mariana, estamos aqui à sua disposição. Quando eu pedi, Lucas, para falar aqui, você acabou fazendo já a pergunta que eu ia fazer. De qualquer forma, fica muito claro que existem alguns pontos que rebatem a versão de que Anderson seria o autor do crime, como disse o advogado. A perícia que não teria sido feita por uma pessoa dentro da área da perícia de fato, mas foi feita por um policial. Tem também essa questão do latrocínio e não foi levado nada dele, então não se encaixa muito bem a versão do latrocínio de fato. Agora, eu queria que você dissesse para ele, Lucas, o seguinte: na carta, e eu estou apresentando agora o Cidade Alerta, é a primeira vez que eu tenho conhecimento disso, ele fala que ele vai explicar para a imprensa o que aconteceu, algo revelador, como se ele quisesse dizer o porquê que ele assumiu, alguma revelação em relação às ameaças que estava sofrendo, alguma revelação voltada para essa coação que estava acontecendo. A gente, quando recebeu a carta, achou que ele já estava alinhado com o Anderson nessa questão. Mas ele nos surpreendeu com essa versão de que ele não sabia da carta. Então, quando ele souber qual é essa versão e quiser falar com a gente, nós estamos à disposição, câmera ligada, microfone na mão, para poder ouvir essa nova versão. Eu só queria esclarecer, porque ficou até parecendo, né? E vocês sabem que a gente tem uma relação muito próxima, ficou parecendo que ele ia de fato trazer essa versão, mas ele veio com essa nova informação de que ele não sabe, de fato, o que o Anderson quer falar. Então, quando ele estiver com o Anderson, ele entra em contato com a gente e a gente dá esse espaço aqui para ele explicar. Muito obrigada pelas informações. A gente segue aqui com a notícia.